Olá, bem-vindo novamente ao canal Foco CEO. Meu nome é Dilson Lockman e hoje a gente vai falar sobre uma das novas profissões aí, né? Cada vez mais a gente vê que as empresas estão se especializando, né? Usando a especialização de algumas pessoas e criando cargos diferenciados, né? São muitas coisas que estão acontecendo, né? na questão de funções e cargos. Muitas funções estão deixando de existir ou vão deixar de existir por conta, né, da utilização de ferramentas tecnológicas que vão fazer funções ou parte das funções de algumas pessoas, mas existem também funções cada vez novas, né, entrando dentro do cenário de uma empresa para criar um valor maior dentro da possibilidade de crescimento, né, e de efetividade, né, nas operações de uma empresa. Eu tenho falado aqui algumas vezes e falei em um outro vídeo especificamente sobre várias funções aí dentro da empresa e como que elas trazem benefício, como elas se comportam, onde estão os conflitos, onde uma entra dentro da outra e potencializa, né? Existem muitas situações. Hoje em dia, a figura de consultoria tem crescido muito, eu sou um exemplo disso, né? Trabalhei no dia a dia da empresa, depois virei CEO e depois virei consultor. Claro, isso tudo é benefício porque faz com que certas empresas possam sair de situações muito graves ou muito complicadas com a ajuda de um profissional externo, vamos chamar assim, alguém que possa trazer conhecimento. E hoje muitas funções têm criado essa oportunidade dentro dessas empresas, né? A gente tem que aprender cada vez mais que a utilização de expertise, né, de inteligência em algum negócio específico, por bagagem ou mesmo por estudo, é uma coisa fundamental. As empresas têm crescido a utilização disso, mas não é só as empresas. Se você olhar no esporte, isso acontece também. Hoje em dia você vê lá o pessoal no campo lá usando os iPads da vida, vendo estratégia de utilização e de quanto o funcionário representa, né, de lucratividade, quanto que aquele funcionário traz de novos negócios, porque às vezes a gente dimensiona errado a utilização de uma pessoa, porque a gente acha que ela não é boa em uma coisa, sendo que ela está sendo muito boa em outra. Já vi funcionários com capacidade de retenção muito boa de um cliente, ou seja, está perdendo um cliente, aquele cara vai lá e faz com que aquele cliente que está sendo mandado embora às vezes, né, ou pedindo, né, para sair do negócio ou não ser mais um cliente da empresa, essa pessoa tem uma expertise muito boa. Então a utilização cada vez mais, né, dessa especialização é muito bom. O americano se especializou muito nisso, né? Se você vai nos Estados Unidos, o cara que faz uma coisa faz aquilo e faz muito bem, mas ele só faz aquilo. É bom ou é ruim? Nada disso. Em alguns momentos é muito bom, em alguns momentos você precisa de gente com mais abrangência de conhecimento, porque tem, né, aí expertise muito, muito amplas. Cada coisa ao seu lugar, né? E a gente hoje vai falar aqui sobre o diretor de receita, que em inglês hoje em dia se chama CRO, que é Chief Revenue Officer. Ou seja, alguém especializado nisso, né, de aumentar a receita da empresa, melhorar a receita da empresa. E melhorar a receita significa melhorar faturamento, mas melhorar também margem, né? Existem muitas situações em que a empresa fatura muito e ganha muito pouco. Tem muitas empresas que faturam pouco e ganham muito. A margem e o faturamento são coisas muito especiais. Tem gente ou tem empresas que se especializa em descobrir essas diferenças, essas situações. E o diretor de receita tem essa capacidade. Muitas vezes você vai ver uma empresa, eu já falei da relação 70-30, às vezes você vai ver que uma empresa tem, em 30% dos negócios dele, ele tem praticamente 70% da receita ou da margem, né, ou dos dois. E aí você vai ver dentro desses 30%, às vezes 20% é realmente poucas empresas que dão todo o negócio bom da empresa, e 10% às vezes é algo que é uma tendência de crescimento. Às vezes você vai ver que 10% vem de serviços, ou vem de assistência técnica, ou vem de novos produtos.
Então a gente precisa entender esse equilíbrio da receita dentro de uma empresa. E nada de melhor do que alguém especificamente com os olhares de volta em torno de tudo isso, né? Porque não é uma única coisa, são várias coisas, né? Outras coisas que a gente pode falar sobre a receita é como que a empresa às vezes está tendo o resultado dela. Às vezes começa a fazer piloto em regiões que ela não atuava e você vai vendo os diferenciais disso. Às vezes a empresa vai muito bem, já vi empresas terem bons resultados, tem um produto matador e a empresa não se qualifica para mudar, né, trazer novos produtos e tudo mais e morre. Eu participei de uma há muito tempo atrás, em que tinha um produto muito bom. Eu era consultor comercial, na verdade era mais como uma ajuda técnica aos consultores comerciais, e você vê lá que a empresa vai definhando e os diretores comerciais com foco em vender aquele único produto, ou seja, muitas empresas se matam até porque elas têm um único bom produto e tudo que é esforço para novas coisas a empresa não consegue levar adiante porque todo mundo está só preocupado com aquele único produto que dá dinheiro, que dá volume de venda, mas a empresa está definhando e não percebe, né? Às vezes, muitas vezes, o próprio CEO ou o dono da empresa não percebe essas situações que estão acontecendo com a receita, né? Então, você vai ver em muitas empresas o diretor financeiro ou mesmo o gerente financeiro, em casos de empresas pequenas, ele não cuida muito da gestão da eficiência da receita, né? Ou do crescimento. Ele está muito preocupado lá no dia a dia, nas questões normais. É como você ter um contrato de serviço, por exemplo, né? Um contrato com uma empresa, você fica pagando lá o valor e nunca ninguém renegocia o contrato, né? Hoje em dia eu tenho percebido cada vez mais que a renegociação de contrato é um bom fator, né, de adaptação da empresa aos novos tempos, e muitas empresas às vezes estão preocupadas em outras coisas, não olha que tem que renegociar contrato, está perdendo dinheiro ali, que está indo embora, e isso às vezes você tem que vender 20 mil vezes mais o produto para pagar as contas que estão sendo indo embora pelo ladrão, que nem a gente diz, né? Tá saindo pelos cantos, né? Pelos canos aí que a gente não está percebendo. E uma pessoa, né? Um diretor de receita, ele tem que ser alguém que já tenha tido experiência em várias áreas, mas que ele tenha um conhecimento muito de estratégia, muito de negócio e que tenha um conhecimento financeiro em algum jeito. Mas cuidado, não é uma pessoa financeira, é uma pessoa de negócio. Porque muitas vezes você vê empresas com uma figura dessa e acaba achando que essa figura tem que ser o diretor-geral às vezes, né? Isso aconteceu comigo no passado, bem recente inclusive, e é uma pena, porque a empresa não entende que financeiro não tem muito essa capacidade de estratégia. Claro, tem pessoas que têm, não há dúvida disso, mas normalmente o cara que é financeiro é muito bom em finanças, porque é um foco de negócio muito que mata muito, né, o olhar de longe, porque a pessoa tem que olhar muito detidamente aquelas coisas pequenas, né? Pequenas, vamos chamar assim, eu não estou querendo ser, limitador das coisas, mas um olhar financeiro é o olhar dos números pequenos ali, aí não olha a estratégia, né? Mas vamos lá. Muitas vezes, e deveria ser assim, é a minha opinião profissional, que esse diretor de receita se beneficie da utilização de alguém dentro da área financeira. Existe uma função dentro da área financeira que muitas empresas usam muito bem, principalmente os franceses são muito bons nisso, porque eles são muitos, as empresas têm um lado financeiro muito forte, né? As pessoas financeiras mandam bastante. Mas existe uma figura que em português chama controlador, né? Que é alguém que fica dentro da área financeira, particularmente dentro da área de tesouraria, e esse controlador ou controller, que se usa muito o termo em inglês aqui no Brasil, de controller, essa é uma figura que faz um par muito bom, mas ele não pode ter a mesma força do diretor de receita. Ele é um subalterno dentro dessa função, embora muitas vezes ele é um diretor, já foi um diretor ou é um diretor financeiro, mas essa função ela se adapta muito bem na gestão do negócio para trazer
né, o crescimento da receita e a melhoria da receita, né? Em inglês, às vezes, eles usam um termo diferente, né? Além do CRO, que é Chief Revenue Officer, às vezes eles usam um G, né? Que é o Growth, Chief Growth Officer, crescimento, né? Diretor de crescimento. Mas vamos lá. O que faz essa dupla, né? Eles têm uma responsabilidade abrangente, eles podem navegar em todas as áreas, eles podem navegar na área de gerência de produto, eles podem navegar na área técnica, eles podem navegar bem também na área financeira e, logicamente, eles fazem um apoio muito forte ao CEO, o presidente da empresa ou o dono da empresa, porque todo sucesso está na receita em si, né? Às vezes a gente está olhando tudo e a receita está ali sendo pouco avaliada, pouco vista, né? É como você fazer venda e se utilizando dos vendedores, mas não utilizando as técnicas mais acertadas para o dia a dia. Tem muita gente vendendo pouco porque não se utiliza da internet, por exemplo, da venda da internet, do marketing, que isso traz de benefício. As grandes empresas sabem que o marketing traz resultados. Se você discutir comigo sobre Coca-Cola, por exemplo, você pode dizer, nossa, Coca-Cola é uma empresa de um produto. Não, ela tem vários produtos, mas ela continua fazendo uma propaganda muito forte, todos os dias do ano, em todos os países, falando sobre Coca-Cola. Então a Coca-Cola não perde seu espaço, porque o marketing dela, claro, marketing e tudo mais, mas o marketing é aquele que mantém o nome dela muito firme e forte. Então, quando você tem esse tipo de avaliação, né, e você se utiliza dessas funções todas dentro da empresa, que o diretor de receita se utiliza também para fazer com que o negócio tenha uma boa receita e tenha uma boa margem e tenha um bom crescimento, e que esteja colocado bem no comparativo com outras empresas. Se você não compara a sua empresa com outra e você não avalia a competitividade sua ou os problemas da competitividade que você tem, você vai ver que com o tempo você às vezes está perdendo. É a mesma coisa que aquele cara que tem uma padaria, ele tem uma padaria meia boca ali, né, que todo mundo vai porque não tem outra, e ele fica deixando as coisas do jeito que está, não se preocupa em melhorar os seus processos, porque todo mundo vai ali de qualquer jeito. Bom, basta dizer que alguém vai lá, pega e abre uma outra padaria com um pouco mais de qualidade, você vai ver o que acontece com a padaria do cara. Por quê? Porque a visão dele é míope nesse momento. Ele está olhando, desculpe gente, mas às vezes a gente usa termos que são fortes demais, mas é isso que na verdade acontece. O cara perde o negócio dele porque não avaliou, né, o conjunto das coisas, a mudança do tempo, as novas situações que vêm se apontando como eficientes. Isso está acontecendo no esporte, né? Você hoje vê, os grandes times fazem sucesso não só pelos bons jogadores, mas pelo conjunto todo que vão trazendo. E as empresas não são diferentes. Então, a utilização dessa figura do diretor de receita e esse diretor de receita se apoiando muito, né, junto com o controller, os dois podem fazer um bom sucesso da empresa, ajudar muito no crescimento da empresa, no crescimento sustentável, que é o que todo mundo hoje busca. Todo mundo busca, né, uma empresa sustentável, não sustentável do ponto de vista ecológico, ou não só ecológico, mas do ponto de vista de como que a empresa vai tocar à frente o seu negócio. Bom, gente, esse era o que eu queria dizer. Avaliem muito bem isso. Quem tem uma empresa, usem uma figura dessa, ou se preparem para usar uma figura dessa. E quem é um profissional hoje, é um campo aí a ser explorado. Você pode ser um diretor de receita. Fale isso, estude isso, que você vai ter um bom sucesso. Obrigado, bom dia a todos, boa sorte para todos nós.